Cotações do café caem 2%. Soja, milho e trigo também fecham negativos nesta quinta-feira, 21 de setembro. Acompanhe a gente pelas plataformas de podcast em áudio: Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários outros. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural no seu favorito. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A última quinta-feira, dia 21, foi de tendência baixista no mercado das commodities. O anúncio por parte do Banco Central dos Estados Unidos de que altas taxas de juros aplicadas no país vão ser mantidas fez com que os negócios envolvendo o setor reagissem negativamente. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, fala sobre esse movimento. No setor cafeeiro, depois de uma alta registrada no começo da terceira semana de setembro, o balanço final foi de queda de 2% nas cotações. As chamadas realizações de lucros, as taxas de juros, além do café ofertado, em especial no Brasil, onde será registrada, de acordo com a Conab, a quarta maior safra da história, fizeram com que a pressão de baixa fosse observada. Joãozinho Grafista também destaca os fechamentos negativos para soja, milho e trigo. Olá a todos, programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 23 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, e bora comentar como foram as commodities nesta quinta-feira. Sextou nas commodities e com realização ainda de lucros, café, principalmente no café, depois de ter feito a máxima durante o início da semana. Nós tivemos queda de 2% no café nesta quinta, 335 pontos, fechando a 154,85. Petróleo ficou de lado, ou chegou-se lá mais de 1% no início do dia. Tivemos queda forte no milho de 1,5%, queda no trigo de 2%, queda na soja de 2%. Vamos lá comentar aí para vocês. Começando com o café, queda de 335 pontos, ou 2% de alto, contrato dezembro, fechando a 154,85. Então o que vem acontecendo com o café? Fez a máxima no início da semana, mercado assustado, com seca forte, as previsões de altíssimas temperaturas, previsão de 39, chegando até os 40 graus para esse final de semana, e aí o mercado assustou, testou a máxima que não era testada desde o início de agosto, e onde tem uma resistência bem forte por ali, nos 165, 167, o mercado não conseguiu romper, muita opção de venda que a gente chama, mercado de opções na região de 165, não conseguiu romper, e aí entrou em realização de lucros. Tivemos dados importantes aí durante a semana, de taxa de juros americana e a Conab. E isso acaba pressionando o café. Então, graficamente falando agora, na minha opinião, fechou na marca do pênalti, abaixo de 154. Se perder, na minha opinião, leva de novo para 148. Só que acima de 152,5, 155 tem muita opção de compra. Então, vai ficar essa briga agora aí, na minha opinião, entre 155 e 165, pelo menos no gráfico do café. Lógico, se romper 165, 167, aí o céu é o limite. Pode esperar que o mercado vai voltar lá para casa dos 172, 176, 180, quem sabe até 190. Mas o motivo para essa queda, então, a gente chama de aversão a risco, ativos de risco lá nos Estados Unidos, principalmente lá nos Estados Unidos, depois que o Banco Central lá, que é o Federal Reserve, sinalizou que as taxas de juros vão continuar mais altas por mais tempo, após a reunião que tiveram na quarta-feira. Lógico que o real brasileiro acaba pressionando, e nesta quinta-feira testou a mínima de uma semana em relação ao dólar, ou seja, o dólar subiu, real caiu, um real mais fraco incentiva as vendas dos exportadores, para eles ficam bem mais interessante. Também a Conab, a agência brasileira, elevou a estimativa da safra brasileira de café para 38,2 milhões de sacas. Antes eles tinham falado em maio em 37,9 milhões de sacas. Quer dizer, não subiu nada, mas não deixa de estar entrando café no mercado. E também a gente sabe que, de acordo com a Conab, esta é a quarta maior safra da história no país.
Tá bom? E vamos falar um pouquinho aí da soja. De acordo com a agência Reuters, os contratos futuros da soja lá na Bolsa de Chicago caíram abaixo dos $13 por bushel nesta quinta-feira pela primeira vez em um mês, enquanto os contratos futuros do milho e do trigo se mantiveram perto das mínimas de vários anos. Olha só, devido às vendas semanais de exportações norte-americanas, a safra lá que está aumentando e preocupação econômica, como eu falei aí, por causa das taxas de juros lá nos Estados Unidos. O milho caiu 7 centavos a $4,7525 por bushel. O trigo, perda de 13 centavos a $5,7575. E a soja caiu 26 centavos a $12,9375 por bushel, depois de atingir os 12,93 bola, o menor valor do contrato desde 8 de agosto. Então vamos lá, rapidinho, só olhar o gráfico da soja para vocês. Então vamos lá, olhando o gráfico da soja, tá? Ainda os indicadores estão sobrevendidos e quando faz esse movimento de sobrevenda, a gente sabe que uma hora ou outra vai ter que fazer um repique de alta. É um suporte forte aí na casa dos 12,90. Se perder, o próximo suporte fortíssimo é na casa dos 12,50 por bushel. Mínima ali do dia 24 de junho desse ano. Para reverter, no mínimo precisa voltar acima dos 13, que é um número psicológico. E depois a média móvel de 20 está lá nos 13,50. Só acima dali para voltar para casa dos 14 por bushel. Vai café, vai bushels, vai grãos, vai soja, vai milho, vai commodities. Bom final de semana a todos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Eu desejo um novo coração. Uma das histórias infantis mais sensacionais conhecida é a do Mágico de Oz. Nela, um personagem chama a atenção, o Homem de Lata. A sua procura por um coração é comovente. Mal percebe ele que na caminhada até Oz, ao desviar dos animais e cuidar para que todo o seu peso não os esmague, ele demonstra uma capacidade afetiva comum apenas aos que têm coração. Assim como o Homem de Lata, nós saímos caminhando pela vida em busca de coisas que nos preencham. Nós queremos algo que seja capaz de nos transformar num passe de mágica, mas a vida não acontece assim. Transformações não saem de dentro de uma cartola. Nessa procura frenética por sermos melhores, muitas vezes, segundo os padrões que o próprio mundo nos apresenta, nós esquecemos que só Deus é capaz de nos dar o que nós precisamos. Se a gente olhar para a Bíblia, um homem foi reconhecido como aquele que andava segundo o coração de Deus: Davi. Não que ele não tenha pecado, mas ele reconhecia no Senhor como o único que poderia lhe transformar a partir do seu interior. Você reconhece que Deus é quem pode te dar um novo coração ou você ainda está na estrada caminhando para Oz? É hora de parar, sentar-se, respirar e orar. É hora de pedir ao Senhor que Ele te dê um novo e transformado coração. Que tal fazer isso agora? Esse devocional faz parte do plano de estudos Um Novo Coração do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até a próxima. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.